O seminário do setor sucroenergético é sobre mecanização e por isso não pode faltar a exposição das grandes máquinas para alavancar a produtividade no campo. Mas estes não devem ser os únicos investimentos. Usar tecnologia pode ser usar software de computador para o controle do cultivo, ou até pneus modernos colocados nos equipamentos de manejo da lavoura. Este aqui tem tamanho e borracha diferenciada que trazem diversos benefícios. Mudando-se de um aro 38 para um aro 46, promove que essa tecnologia ela rode com 40% a mais de carga sobre uma mesma pressão ou utiliza-se 40% a menos de pressão sobre uma mesma carga. E quando nós fazemos isso, logicamente, nós mudamos a pegada no pneu, no solo. E isso, logicamente como a gente aumenta a pegada no solo, nós reduzimos a pressão exercida no solo, ou seja, nós reduzimos a força de compactação. Menos 15%, menos 17% com relação ao consumo de combustível. Isso é um resultado bem expressivo para o mercado canavieiro. E falando em nível de produtividade, batemos a casa de 30% de redução no custo total de produtividade. O conhecimento também é a chave para ter uma eficiência produtiva. Por isso, os participantes do seminário também acompanharam palestras que trouxeram importantes informações. Segundo este consultor, o custo agrícola representa mais de 60% dos gastos do setor sucroenergético. Nesta parte, a mecanização é a mais importante. Mas não adianta só investir em equipamentos. O planejamento do uso e a renovação da frota e das peças é indispensável para ter resultados. Um erro frequente que existe em toda a área agrícola do Brasil é o não renovar frota. Todo equipamento tem uma vida útil. Essa vida não é vida física, é uma vida útil econômica. O equipamento pode existir por 30, 40 anos, mas essa vida, os equipamentos agrícolas se condenam a um tempo muito menor. Depois de um período de anos, ela é antieconômica. O gasto dela é muito maior do que você adquirir uma máquina nova e ter custos menores de manutenção. Este técnico do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol ressalta as avaliações para verificar as necessidades da lavoura. Análises de solo, por exemplo, podem trazer informações para melhor uso das tecnologias de precisão. A gente precisa parar de fazer o manejo das lavouras de uma maneira homogênea e começar a enxergar a variabilidade espacial que existe. A gente já tem muita tecnologia disponível no mercado, que são sensores comerciais, e o que a gente precisa é traduzir a informação que a gente obtém desses sensores em um conhecimento que vai me trazer lucro, que vai me trazer ganhos econômicos e financeiros para a usina, para o grupo. Luiz Carlos é produtor de cana e também consultor da área agrícola. Ele explica que os maiores custos estão na mão de obra e nas máquinas. E para não colher prejuízos é necessário trabalhar a capacitação e melhor uso dos insumos e equipamentos. Hoje, produzir cana, você tem que produzir com um custo o mais baixo possível, porque nós não colocamos o preço na cana, o preço vem do mercado. Então, nós temos a obrigação de trabalhar com técnicas em que a gente consiga viabilizar o custo da cana. O custo de mão de obra é um custo significativo no trabalho. O custo de máquina é um custo realmente significativo e a gente tem que trabalhar otimizando tanto mão de obra quanto máquina para viabilizar essas operações. Parece que os técnicos agricultores estão de olho nestas informações e aplicando a tecnologia no campo. Nos últimos 30 anos, o país dobrou a produtividade, alcançando cerca de 100 toneladas de cana por hectare. O Grupo Ideia, em parceria com o Centro de Tecnologia Canavieira, premiou as usinas mais eficientes na safra 2016-2017. Foram avaliadas 180 unidades da região Centro-Sul, que representam 70% da produção brasileira. Basicamente, ele leva em consideração 3 fatores. A produtividade agrícola, ou seja, a tonelada de cana por hectare, a quantidade de açúcar nessa cana, ou seja, a quantidade de ETR em quilos por tonelada de cana, e a idade média do canavial. Então, a gente faz uma composição desses 3 índices para premiar aquela que tem a maior produtividade ajustada pela idade média. Isso dá uma ideia da produtividade econômica, ou seja, aquela que é mais eficiente em termos de resultado econômico, que é o que interessa em última análise. Os prêmios foram divididos por diferentes regiões e estados. Os vencedores foram: em Goiás, usina Cerradinho Bioenergia; no Paraná, usina da Cauda; no Mato Grosso do Sul, usina Angélica. As premiações de São Paulo foram divididas de acordo com as áreas produtoras. Em Araçatuba, usina Gaza; Assis, Nova América Agrícola;
Piracicaba, a usina Santa Maria. Ribeirão Preto, empate entre as usinas Guaíra e Santo Antônio AB. Em São José do Rio Preto, usina Nardini. E na região de Jaú, usina Santa Fé. A usina Coruripe de Minas Gerais teve a maior produtividade agrícola no país e foi a campeã nacional. A unidade alcançou 231 pontos com 104 toneladas de cana por hectare e 13,8 toneladas de açúcar por hectare em lavoura com 3,7 cortes. Você tem que ter equilíbrio em todos os aspectos, né, que de uma forma ou de outra influenciam na produtividade, né? Então, desde do planejamento varietal, desde os cuidados no plantio, né, até a utilização de agricultura de precisão para cuidado de pragas e na utilização de fertilizantes, até a forma da colheita, o planejamento na colheita, o manejo da cana. Então, assim, é um conjunto de fatores onde a questão do planejamento e a utilização das tecnologias mais atualizadas é que vão fazer a diferença.